Em Busca de Mim. Em Busca de Mim é um filme que vai falar de uma mulher que está em busca de si, né? Acabou de se divorciar e aqui a gente vai pontuar alguns pontos bem importantes desse filme. É, vai mostrar uma heroína novamente, né? Uma mulher que ela está completamente fora ali do contexto dela, de quem é ela não sabe quem é ela, o que ela quer, o que ela busca. Ela está tentando encontrar um lugar e ela parte para uma excursão de autoconhecimento profundo e aí vai fazer essa jornada dela. E mostra muito bem todas as jornadas ali de uma heroína, né? Então, a primeira coisa é ela buscando, ela tem essa desconexão com o feminino, né? Onde ela tem tudo em excesso, ela vive os excessos, porque como ela está vazia por dentro, a gente vai descobrindo isso com o filme, então a gente vê o quanto ela precisa buscar fora aquilo que ela precisa preencher dentro. Vou abrir um parênteses aqui, se você ainda não assistiu esse filme, assista ao filme primeiro e depois você assista a análise, porque eu vou adiantar algumas coisas aqui do filme e vai conter spoiler. Então é importante, se você ainda não viu e não quiser os spoilers, assista primeiro o filme. Mas aqui a gente vai falar de uma personagem que existe em muitos lugares, né? E ela aqui vai trazer com bastante dose dessa heroína, onde ela bebe muito, ela se droga, ela tem relações sexuais com pessoas até desconhecidas, ela já passou de uma idade, uma certa idade, e ela ainda está vivendo uma vida juvenil. Então, ela trai o marido, ela vive uma vida bem desregrada, e com isso ela tem uma filha adolescente, que neste momento está precisando de uma mãe adulta, mas essa mãe não está disponível para ajudá-la. É comum quando uma mulher ainda está vivendo a própria jornada, ainda está tentando se descobrir e ela percebe que os filhos precisam dessa ajuda, ela não dê conta muitas vezes, porque ela ainda também está tentando se descobrir. É isso que vai acontecendo. Se a gente pudesse traduzir o que está acontecendo nessa relação de mãe e filha, que a filha nem aparece, nem o pai, né? E aí, durante o começo do filme, a gente fica um pouco com dúvida do que realmente ela está vivendo. E a gente percebe que ela não tem suporte para ela. Quando os pais não têm suporte para si, dificilmente eles conseguem olhar para aqueles que vêm depois, olhar para aqueles que eles geraram, que deram a vida, que são os filhos, os netos, né? São pessoas que ainda estão olhando para as próprias questões, ou seja, não consegue transbordar isso a ponto de olhar para as questões da filha, olhar para as questões dos netos, então ela fica nessa própria história. Tanto assim que ela causa um maior tumulto no aniversário da filha, porque ela se vê na história da filha. Ela ainda não conseguiu olhar para a própria história, então ela acaba se vendo na história dessa filha. Ela é uma mulher que ela entra para esse grupo, né? Antes disso, vai mostrar ela bebendo, ela se drogando, ela esquece a bolsa, ela pega, põe fogo na casa que ela aluga, na primeira casa que ela aluga, e até que ela encontra esse grupo que tem um método um pouco diferente, né, do que a gente costuma ver, tradicional, e aqui a gente não julga, a gente apenas é um filme, é uma história, mas que através do método deles tenta trazer o quê? A realidade e que eles acessem a dor, aquilo que eles precisam olhar. E a verdade é que numa terapia, assim, enquanto a gente não acessa o que realmente machuca, a dor, a gente não tem solução para as demais coisas. Então, muitas vezes, adentrar a uma floresta, adentrar a um lugar difícil na nossa alma, requer tempo, requer muita musculatura emocional para a gente poder olhar e diluir aquilo. E ela demora o filme inteiro para conseguir acessar isso. E é normal, é comum que a gente às vezes demore mais tempo, alguns mais rápido, outros menos, dependendo do que tem para ser visto. E essa mulher tinha coisas muito densas, que aquela menina que sofreu lá aos 14 anos um abuso, ainda não tinha conseguido olhar, curar, sanar. Até que num dado momento do filme, ela tem relação com várias pessoas, inclusive com um participante ali da terapia, e ela fala num determinado momento que ela nunca teve prazer com um homem, né? Então ela transava com muitos homens, mas ela não conseguia ter prazer. Por quê? Porque ela estava presa nessa dor do abuso, que para uma mulher ou para um homem, né, que mostra um abuso tanto com ela quanto com o colega, né, lá do spa que ela está,
que também sofreu abuso. É uma dor muito forte na alma. E se isso não é visto, não é olhado, não é curado, essas relações que ela vai ter depois sempre vai vir com essa ferida. Ele já nasce fadado ao fim por conta de uma ferida que não foi vista e não foi olhada. E então ela segue essa jornada, tentando compreender a sua separação, tentando compreender que a filha tem uma história diferente da dela, que não necessariamente vai passar pelas dores que ela passou. Então, a jornada dela, que é essa em busca de mim, em busca de respostas, mas a resposta estava num único ponto. E quando ela se permite olhar para isso, ela se permite vivenciar a experiência de olhar para essa história, de olhar para o que aconteceu, fazer as pazes com o passado, as pazes com a mãe, com o pai, essa cura, né, de entender que o pai fez o que era possível, a mãe fez o que era possível, o que eles entendiam também do que estava acontecendo. Então, cada um deu o que era possível, né? E ela agora precisava lidar daquilo de uma forma o quê? Adulta. Ela não era mais aquela menina. Ela não precisava mais se entorpecer para esquecer a história e muito menos se entorpecer porque ela não dava conta de olhar para o que realmente era a sua dor, acessar aquela dor, né? E muitas vezes a gente busca saídas alternativas para não acessar a dor. E era o que ela buscava na bebida, buscava no sexo, buscava nas drogas. E a filha dela cresceu. Então a gente fala que a maternidade e a paternidade muitas vezes é um mecanismo de busca pela cura. Porque enquanto ela não tinha a menina na mesma idade que ela sofreu o abuso, ela conseguia ir levando do jeito dela, com as confusões dela, com os problemas dela. A partir do momento que aquilo começou a afetar a filha e ela faz todo aquele escândalo no aniversário, ela sente isso, que ela precisa resolver. Porque se ela não resolve isso, o relacionamento dela com a filha não vai melhorar, ela vai ter uma relação mais conflituosa. Onde não tem ordem, tem conflito. Então, se ela não colocasse ordem naquilo, o conflito seria por muito tempo, né? Então ela só consegue restabelecer, né? E aí no final mostra ela voltando, né? Então tem o caminho de ida, ela tem que atravessar um oceano. Muitas vezes os filmes usam essas metáforas, a floresta, o oceano, são várias as formas que a gente tem prédios, escadas, né? Para mostrar esse movimento de precisem ir para algum lugar. Você vai ter que se deslocar desse lugar que você está parado há tantos anos, então ela se desloca para um outro lugar, do outro lado do oceano, para poder entrar. O que eu acho legal nesse filme também, uma outra metáfora que eles fazem, é que quando ela dorme, ela está sempre no árido, né? Num deserto, numa coisa seca. Quer dizer, ela tá tão seca, né? E ela vai descendo aquele lugar seco, cheio de terra, cheio de areia. E aí ela encontra o quê? A calcinha, que era o simbolismo do que foi tirado dela, né? Por conta do abuso. Então, o que que a gente vai percebendo nessa jornada dessa grande heroína? Que ela precisa liberar ali espaço, né? Liberar as memórias. E aí ela vai buscar alguém para ajudá-la, que é esse guru, este homem que está nesse centro de ajuda, para tirar ela daquele movimento de dor, para tirar aquele movimento de angústia. E toda vez que ela tem que passar mais uma fase, ela sonha com esse lugar. Ela está descendo ali, tem o vulcão. O vulcão também é uma metáfora muito interessante, que toda vez que as coisas ficam tensas, esse vulcão agita ali a cidade, faz aquele tremor, e ainda o rapaz fala, não se preocupe, ele não vai, enquanto ele estiver tremendo, não tem problema, né? O problema é quando ele parar de tremer, porque daí ele vai jogar as larvas dele e tudo mais. Então, assim, se a gente for olhar a metáfora do filme, tanto o vulcão quanto o tremer de terras, ela descendo ali pelo vulcão, a descida ali, né, da montanha do vulcão, que ela vai descendo seco, sem perspectiva, muita fumaça, ela não consegue ver com clareza as coisas. Então, vai mostrando nesse lugar de metáfora, onde ela não tem a visão clara sobre aquilo. E aí, conforme ela vai trabalhando, ela consegue liberar e então voltar, né, para casa, para a família dela, para a filha e para resolver as questões com o ex-marido, né? E assim termina o filme dela podendo voltar, ela não voltou a beber e aí ela consegue se liberar daquilo que ela punha de fora para dentro, porque ela liberou o que estava dentro para fora.
E isso é a cura de um feminino, é a cura de uma mulher, é a cura das dores que nós passamos, seja em qualquer situação na vida, é liberar de dentro para fora e não de fora para dentro, porque esse de fora para dentro só nos consome a alma. A mulher tem que olhar para dentro, para suas dores internas. Então, essa é a análise do filme Em Busca de Mim. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu joinha aqui. Se inscreve no canal e mande dicas de novos filmes para que a gente possa analisar aqui no canal e vocês poderem assistir. Vejo vocês na próxima. Até lá!